Olá, bem-vindos mais uma vez à aula de métodos quantitativos. Hoje a gente vai trabalhar a ideia de limites. Limites tem exatamente a ideia que todos nós temos em mente quando nós perguntamos para qual que seria o seu limite, até onde você consegue ir, até onde nós podemos ir, tá? Mas vamos trabalhar isso dentro da matemática. Imagine o seguinte, que você tem uma função assim, olha, y é igual a 2x mais 1, tá? Eu vou atribuir valores para x, para chegar a calcular o y, em duas tabelas separadas. Na tabela da esquerda, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou atribuir valores para x e aqui eu quero calcular o y. Y é igual a 2x mais 1. E vou fazer a mesma coisa, só que numa outra tabela aqui, na direita. Por que eu estou separando em duas? Porque aqui na da esquerda eu quero trabalhar com valores maiores do que 1, tá? E na tabela da direita eu quero trabalhar com valores menores do que 1. Então, exemplo, se eu assumisse que o meu x valesse 1,5, quanto valeria o meu y? Se eu substituir então nessa equação x por 1,5, 2 vezes 1,5 mais 1 vai me dar quanto? Vai me dar um resultado de 4, porque 1,5 vezes 2 me dá 3, 3 mais 1, 4, só substituir. Se ao invés de 1,5, meu x valesse 1,3, tá? Que também é um valor superior a 1. Substituindo aqui 2 vezes 1,3 mais 1, eu teria um resultado de 3,6. Se eu quisesse colocar 1,1 e substituir lá o x na função do y, então seria 2 vezes 1,1 mais 1, me daria um resultado de 3,1. E se eu quisesse que meu x valesse 1,05, substituindo lá, eu teria, 3,2 aqui, hein, perdão. Substituindo lá, eu teria o quê? 2 vezes 1,05 mais 1, que agora sim me daria um resultado de 3,1. E se eu substituísse o x por 1,02? Eu faria a mesma coisa, substituir o x lá por 1,02, então 2 vezes 1,02 mais 1 me daria um resultado de 3,04. E se eu quisesse que ele valesse 1,01, que é o número mais próximo aqui que eu tenho do 1, tá? 1,01. Substituindo lá na função, 2 vezes 1,01 mais 1 me daria um resultado de 3,02. Notem o seguinte, que quanto mais próximo do resultado de 1 a gente trabalha, o nosso y vai ficando mais próximo do 3. Então, quando x tende a 1, o meu y tende a valer 3, tá? Vamos agora trabalhar do outro lado com valores inferiores a 1. Então, se eu substituísse o x por 0,5, assumisse que ele valesse 0,5, 2 vezes 0,5 mais 1 me dá um resultado de 2. Se eu quisesse que ele valesse 0,7, 2 vezes 0,7 mais 1 me dá um resultado de 2,4. Se eu quisesse que ele valesse 0,9, 0,9 vezes 2 mais 1 me dá um resultado de 2,8. Se eu quisesse que ele valesse 0,95, meu x, 2 vezes 0,95 mais 1 me dá um resultado de 2,9. Se eu quisesse que ele valesse 0,98, 2 vezes 0,98 mais 1 me dá um resultado de 2,96. E se eu ficasse o mais próximo possível de 1? 0,99. 2 vezes 0,99 mais 1 vai me dar um resultado de quanto? De 2,98. Olha, aqui também notem que quanto mais próximo de 1 a gente chega, mais próximo de 3 nós chegamos. Então, o que a gente pode assumir aqui? Que o limite dessa função com x tendendo a 1 vai me dar um resultado de 3. Se eu pudesse desenhar um gráfico, ó, vamos lá, vamos desenhar nosso gráfico aqui. Vou pôr ele aqui, tá? Aqui seria o meu eixo do y e aqui seria o x, certo? Quando o x tende a 1, aqui eu tenho 1, mesma distância 2, mesma distância 3. Por linha auxiliar, ó, eu teria aqui, quando o x tende a 1, o meu y tende a 3.
E aqui eu conseguiria, então, traçar minha reta aqui, ó, unindo esses dois pontos. Veja que essa é a reta da minha função y é igual a 2x mais 1. Vamos unir aqui essa linha auxiliar. Quanto mais próximo de 1 nós chegarmos, ó, se eu estiver indo para lá e eu subir uma linha auxiliar, mais próximo de 3 eu vou chegar no resultado do y, isso se eu estiver trabalhando com valores inferiores a 1. E a mesma coisa vale com valores superiores a 1. Quanto mais próximo de 1 chegar, se eu subir uma linha auxiliar até lá, não vai cruzar aqui com a minha reta, e eu trazer esse valor para cá, mais próximo também de 3 eu vou chegar, tá? Quando a gente trabalha limite, a gente trabalha exatamente esse conceito, tá? À medida que nós nos aproximamos de 1, então quando x tende a 1, o nosso y tende a 3. Por notação, se a gente tivesse que respeitar a notação do limite, eu poderia escrever assim, olha, limite da função 2x mais 1, certo? Com x tendendo a 1, sempre vai me dar um resultado de 3. Quanto mais próximo x tender de 1, eu vou ter 3 de resultado dessa função aqui que eu estiver trabalhando, tá? Essa é a ideia que eu queria passar para vocês. Basicamente é o seguinte, olha, genericamente, se a gente pudesse escrever isso através de uma nomenclatura matemática, a gente teria o seguinte, olha, limite de uma função x, tá? Com x tendendo a A, sempre vai dar um resultado B. Genericamente a gente tem isso, que foi o que exatamente eu expliquei para vocês lá, tá? O que eu quero rever com vocês agora, ou até ensinar para vocês, caso vocês não tenham visto anteriormente, são algumas propriedades do limite. Então, eu vou aqui, olha, propriedades de limite, por quê? Porque muitas vezes vocês vão ter que usá-las para operacionalizar alguma operação matemática que vocês venham fazer em relação a limite, tá? Primeira propriedade que eu quero passar para vocês, olha, propriedade 1. O limite da soma ou diferença de duas funções, então se eu tivesse assim, olha, limite de uma função de fx, sendo somado ou diminuído, tanto faz, por isso que eu coloquei mais ou menos. Outra função, que eu vou chamar de g de x, então olha, o limite da soma ou diferença de duas funções é igual ao quê? É igual a soma ou diferença dos limites dessas funções. Basta eu fazer, então, a distributiva. É a mesma coisa que dizer que eu vou ter, então, limite dessa função de x mais ou menos limite dessa função g de x. Então, o limite da soma ou diferença de duas funções é a soma ou limite dessas duas funções separadas, com sempre, claro, o x tendendo ao valor que você tinha antes. Então, se eu tinha x tendendo a A, eu mantenho sempre x tendendo a A. Quer um exemplo? Se eu tivesse isso aqui, olha, limite de duas funções, x mais 4x ao quadrado com x tendendo a 2. Como é que eu trabalharia isso? Como é que eu operacionalizaria isso? Eu não estou tendo soma de duas funções? Uma função não é x, a outra função não é 4x? Então, se eu tenho o limite da soma de duas funções, é a mesma coisa que escrever o quê? A soma dos limites dessas funções. Então, eu vou ter limite de x com x tendendo a 2, mais limite de 4x ao quadrado com x também tendendo a 2, de acordo com essa propriedade matemática. Mas a hora que a gente chegou aí, como é que nós operacionalizamos o limite? Operacionalizar é muito tranquilo, basta a gente substituir o valor de x pelo valor que a gente tem o x tendendo aqui embaixo, na própria nomenclatura do limite. Então, não tem muito segredo na hora de calcular esses valores, tá? Se eu não tenho limite só de x com x tendendo a 2, minha função não tem só x, então substituindo x por 2 aqui, eu vou ter um resultado de 2. Eu não tinha só x? O x estava tendendo a 2, então eu substituo x por 2 e acabou. Essa função está resolvida. Mas quem? Na outra função eu não tenho 4 vezes x ao quadrado? 4 vezes quem? O x também não é 2? 2 elevado ao
quadrado. O que nós fazemos o quê? Quando a gente trabalha com limite? Na hora que você sim vê a propriedade que ele se encaixa, arruma as propriedades, o seu próximo passo é só substituir o valor do x dentro das funções que você tem lá, que você vai chegar no mesmo valor, não vai ter segredo nenhum. Por prioridade matemática, agora a gente tem que resolver isso aqui, certo? Eu tenho uma potência, uma multiplicação e uma adição. A primeira operação que a gente tem que dar prioridade é a potência. Então, é a mesma coisa que escrever o quê? 2 mais 4, que multiplica quem? 2 elevado a 2 dá 4. Veja que agora eu tenho uma multiplicação e uma soma. Por prioridade, eu tenho que fazer primeiro a multiplicação, que é a mesma coisa que eu escrever o quê? 2 mais 16, porque 4 vezes 4 dá 16. Terminando então de somar esses últimos dois termos aqui na adição, eu vou ter um resultado de 18. Então, o limite dessa soma de funções, tá? Com x tendendo a 2, me dá um resultado de 18. Outro exemplo para a gente trabalhar, esse foi o exemplo 1, vamos trabalhar o exemplo 2, olha lá, se eu tivesse isso aqui, olha, vamos fazer agora com sinal negativo, porque a gente fez com sinal positivo, correto? Se eu tivesse então agora a diferença de duas funções, que funções? O próprio x menos o 4x ao quadrado, com x tendendo a 2, como é que eu operacionalizaria isso? Eu vou fazer o quê? Como eu estou fazendo o limite da diferença de duas funções, eu vou o quê? Calcular a diferença dos limites dessas funções. Então, eu vou ter o quê? O limite de x tendendo a 2, só que agora diminuindo de quem? O limite de 4x ao quadrado com x tendendo a 2. Estou respeitando a mesma prioridade que a gente aprendeu aqui, só que agora o limite da diferença de duas funções, agora é a diferença dos limites dessas duas funções separadas, tá? Substituindo então o x por 2, em cima eu não tenho só x na minha função, então substituindo o x por 2 eu vou ter 2 menos, eu não tenho a minha próxima função 4x ao quadrado, 4 que multiplica o x que também tende a 2, que é 2 elevado ao quadrado, que a gente já até fez lá, só que a gente fez com sinal negativo. Então, vamos respeitar aqui a ordem e fazer passo a passo. Por prioridade, a primeira coisa que a gente calcula é a potência. Então, a mesma coisa que escrever o quê? 2 menos 4, que multiplica por 4. Calculando agora a multiplicação, eu vou ter o quê? 2 menos 16. Resolvendo 2 menos 16, vai me dar um resultado de menos 14. Então, o limite da diferença dessas duas funções com x tendendo a 2 me dá um resultado de menos 14. Essa é a primeira propriedade logarítmica que eu queria passar para vocês. Qual que é a segunda propriedade? Olha lá. A segunda propriedade é o seguinte, é o limite do produto, tá? Se o limite tivesse assim, olha, o limite do produto de duas funções, função de x que multiplica a função g de x, com x tendendo a a. Então, quando eu tenho o limite do produto de duas funções, é a mesma coisa que dizer que é igual ao quê? Ao produto dos limites dessas funções. Então, vou fazer o produto de cada uma dessas funções separadas. Então, o limite do produto de duas funções é o limite da primeira, com x tendendo a a, vezes o limite da segunda, g de x, também com x tendendo a a. Tudo bem? Então, tá. Para aplicar essa propriedade, vamos fazer esse exemplo. Olha, se eu tivesse isso aqui, olha. Limite de que funções? 4x ao quadrado. Tá? Com x tendendo a 3. Eu tenho duas funções aqui sendo multiplicadas? Tenho. A minha primeira função vale só 4. Não tem incógnita. E na minha segunda função eu tenho x ao quadrado, com x tendendo a 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que dizer o quê? Que eu tenho o limite de 4 com x tendendo a 3, vezes limite de x ao quadrado com x tendendo a 3. Eu só apliquei, então, a distributiva do limite nessa multiplicação, como a gente fez exatamente anteriormente, correto? Bom, basta então agora a gente substituir quem? O x por 3 para que a gente possa calcular esses valores. Eu tenho o x aqui na primeira função? Não, eu só tenho 4, então eu mantenho ele, é 4 que multiplica. Na minha outra função eu tenho x? Tenho. O x não tem que tender a 3, então vamos substituir o x por 3. Então eu vou ter então 3 elevado ao quadrado, porque era x elevado ao quadrado.
Por prioridade, então, eu tenho que fazer primeira potência. 3 elevado ao quadrado me dá 9. Então, a mesma coisa que escrever 4 vezes 9. Só que 4 vezes 9 me dá um resultado de 36. Então, quando a gente tem o limite do produto de duas funções, a gente faz o quê? O produto dos dois limites dessas duas funções separadas. Tudo bem? O mesmo raciocínio a gente vai seguir aqui na terceira propriedade, que é quando a gente faz o quê? O limite do quociente. Se eu tivesse isso aqui, olha, limite do quociente de duas funções, eu tivesse essa função f de x dividida agora por g de x, com x tendendo a a, tá? É a mesma coisa que dizer que a gente tem o quê? O quociente, também a divisão, de quem? Dos limites dessas funções. Então, vou ter limite de função de x com x tendendo a a, dividido pelo limite dessa função g de x com x tendendo a a. A gente só aplicou a distributiva desses limites para essas duas funções. Então, quando eu tenho o limite de uma divisão, eu tenho que fazer a divisão dos limites dessas funções, tá? A gente só consegue usar essa propriedade, exceto quando o limite do nosso divisor for igual a zero, tá? Se o nosso limite aqui fosse zero, vamos supor que o valor se fosse zero aqui, a gente não conseguiria usar essa propriedade. Mas, de modo geral, é assim que a gente trabalha o limite do quociente, tá? Vou trazer um exemplo para vocês. Se eu tivesse, então, assim, olha, limite dessa divisão aqui, olha, x mais 3 dividido por x mais 4, ok? Com x tendendo a 2. Como é que eu operacionalizaria isso? É a mesma coisa que dizer que eu tenho que fazer o quê? O limite da minha primeira função, x mais 3 com x tendendo a 2, dividido por quem? O limite da minha segunda função, x mais 4 com x tendendo a 2. Então, basta fazer o quê? Substituir o x nessa função pelo o que o x está tendendo aqui, indicado no limite. Eu não tenho o limite dessa função com x tendendo a 2, então basta substituir o x por 2 para calcular o numerador e a mesma coisa eu vou fazer com o denominador. Então, substituindo o x por 2, eu vou ter lá em cima 2 mais 3, que é o que eu tinha, correto? Dividido agora pelo limite de x mais 4 com x tendendo a 2. Basta então substituir o x por 2 aqui que a gente chega lá, com 2 mais 4. 2 mais 3 me dá um resultado de 5. 2 mais 4 me dá um resultado de 6. Então, o limite dessa divisão de x mais 3 dividido por x mais 4 com x tendendo a 2 me dá um resultado de 5 sextos avos, ok? De 5 dividido por 6. Vamos ver agora a quarta propriedade de limite. Pense o seguinte, vamos trabalhar limite da potência agora. Imagina o seguinte, que eu tenho o limite de uma função de x que está sendo elevada a uma potência n. E esse meu x tendendo a a. Então, quando eu tenho o limite de uma potência enésima de uma função, é a mesma coisa que dizer que eu tenho o quê? O limite dessa função f de x e esse limite sendo elevado a esse expoente n com esse limite com x tendendo a a. Então, o que eu posso fazer? Quando eu tenho esse limite de uma potência enésima, é a mesma coisa que dizer que é igual à potência enésima do limite dessa função. Quer um exemplo? Se eu tivesse isso aqui, olha, limite dessa função, x ao quadrado menos 2, essa função sendo elevada ao cubo com meu x tendendo a 2. Como é que eu operacionalizaria isso? A mesma coisa que dizer o quê? Que eu vou ter o quê? O limite de x ao quadrado menos 2, com x tendendo a 2, claro, e elevar tudo isso depois ao cubo. Então, agora basta a gente fazer o quê? A substituição do x pelo valor do que o x tende aqui indicado no limite. Ele não está tendendo a 2? Basta, então, substituir o x por 2. Substituindo, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 2 elevado ao quadrado, porque eu tinha x ao quadrado, menos 2, que continua lá. E elevo tudo isso agora à potência 3, que é o que eu tinha. Correto? Por prioridade matemática, eu tenho que fazer a primeira potência. 2 ao quadrado não dá 4? Então, eu vou ter 4 menos 2 elevado ao cubo. Outra prioridade
matemática é resolver o que está dentro desse colchete. 4 menos 2 não me dá 2? 2 elevado ao cubo. Agora sim, resolvendo só o final, 2 elevado ao cubo me dá um resultado de 8. Então, o limite dessa função ao cubo com x tendendo a 2 me dá um resultado de 8, tá? Essa é a quarta propriedade de limite que a gente está trabalhando. A quinta propriedade que eu quero trabalhar com vocês é o limite da raiz. Então, se eu tivesse o limite de uma raiz de uma função, ó, limite de uma raiz de uma função de f de x com x tendendo a, tá? Ele é igual ao quê? A raiz do limite dessa função com x tendendo a. É a mesma coisa. Então, se eu tivesse isso aqui, olha, limite, raiz de quem? De x ao cubo mais x ao quadrado menos 1 com x tendendo a 2, tá? É a mesma coisa que dizer que eu vou ter o quê? Raiz quadrada do limite dessa função, x ao cubo mais x ao quadrado menos 1 com x tendendo a 2. Então, como é que eu faço para operacionalizar isso? Basta substituir o x por 2, porque o x está tendendo a 2 nessa função que a gente chega lá. Então, eu vou ter o quê? Raiz quadrada de quem, então? 2 elevado ao cubo, que é o meu primeiro termo, correto? Mais 2, que é o x elevado ao quadrado, que é o meu segundo termo, menos 1. Por prioridade matemática, a gente calcula as potências. 2 ao cubo me dá um resultado de 8. Mais 2 ao quadrado me dá um resultado de 4. E no final, menos 1. 8 mais 4 não dá 12? 12 menos 1 me dá 11. Então, meu resultado vai ser raiz quadrada de 11. Então, o limite da raiz dessa função com x tendendo a 2 me dá um resultado de 11, tá? O que eu quero passar para vocês agora? Agora vocês viram essas propriedades matemáticas e vocês podem usar elas, essas propriedades de limites, para simplificar algumas equações que vocês venham trabalhar dentro da nossa aqui disciplina de métodos quantitativos, tá? Só que muitas vezes você vai se assustar e perceber que você não vai conseguir usar essas propriedades. Por quê? Porque por mais que você use, você vai ver que você vai ter um resultado de 0 e você não vai chegar no valor do limite. Não se assustem, porque às vezes você não consegue isso, mas agora eu vou explicar para vocês o seguinte, que a gente consegue calcular limite sim, quando, vou colocar assim, olha, limites, quando o numerador e denominador tendem a 0. O que é isso? Quando é que a gente vê que o numerador e o denominador tendem a 0? Então, olha, quando o numerador e o denominador de uma função tendem a 0, a gente deve solucionar o problema através de fatoração e simplificação da função. Não adianta usar aquelas propriedades que eu expliquei para vocês, que vocês não vão chegar lá, tá? Porque ela não é definida para aquele valor que o x está tendendo, que você está visando. Quer um exemplo? Se eu tivesse isso aqui, olha, limite dessa divisão aqui, olha, x ao quadrado menos 9 dividido por x menos 3 com x tendendo a 3. Se eu fosse fazer a substituição do 3 aqui no lugar do x ao quadrado não seria 3 ao quadrado? 9 menos 9 vai dar 0 no numerador, viu? Então, o meu limite no denominador ele está tendendo a 0. No numerador e no denominador também, eu não tenho só x menos 3, se eu substituir x por 3, 3 menos 3 não vai me dar 0? Então, quando a gente está trabalhando limites que o numerador e o denominador tendem a 0, a gente tem que fazer o quê? Trabalhar ela através de fatoração. Então, só para deixar aqui claro para vocês, ó, substituindo x por 3, como eu falei, 3 ao quadrado menos 9 e o x por 3 é igual embaixo 3 menos 3. 3 ao quadrado não é 9 menos 9? E embaixo eu não vou ter 3 menos 3? Aqui eu vou ter 0 e 0 tendendo. Então, quando isso acontece, a gente trabalha com fatoração. Ó, o que está acontecendo é o seguinte, essa função x ao quadrado menos 9 dividido por x menos 3, ela não é definida para esse
x igual a 3, tá? Esse x tendendo a 3, tá? Nesse caso, como é que a gente fatora e simplifica para que a gente chegue no valor? Porque vocês vão se assustar, vocês vão falar, não dá para calcular, não vai dar zero. Não, não vai dar zero, vocês vão conseguir calcular. Como é que nós fatoramos e trabalhamos o limite, então, para conseguir trabalhar esse valor de x mais 3, de x tendendo a 3? Bom, em cima eu não tenho essa função, x ao quadrado menos 9, e embaixo eu não tenho essa função, x menos 3, tá? Com x tendendo a 3. Como é que a gente pode simplificar essa função x ao quadrado menos 9 através da fatoração para que a gente possa chegar numa outra função e calcular esse limite? Lembram que quando a gente está trabalhando o quadrado de um número menos o quadrado de outro, é a mesma coisa que dizer que você está pegando o primeiro número mais o segundo, certo? E multiplicando por ele menos o segundo de novo. X ao quadrado menos 9 é a mesma coisa que dizer que você está multiplicando x mais 3 por x menos 3. Porque 9 não é o quadrado de 3, x não é o quadrado de 2, então você vai ter uma multiplicação do primeiro termo somado com o segundo termo, multiplicando o primeiro termo diminuído do segundo termo. Aplicando a distributiva, você chegaria nesse resultado, x ao quadrado menos 9. Essa é uma regra de fatoração que vocês aprenderam lá na escola, no colegial. Dividindo tudo isso por quê? Por x menos 3, correto? Em cima eu não tenho esse termo, x menos 3, embaixo também não tenho esse x menos 3, então eu consigo simplificar essa equação e ficar só com uma função lá em cima para limite. Então é a mesma coisa que escrever que eu vou ter o quê? Limite de x mais 3, agora sim, x tendendo a 3. Agora eu consigo resolver esse limite substituindo então o x por 3 para chegar lá. Então, substituindo o x por 3, eu vou ter 3 mais 3, que é o resto da função. 3 mais 3 vai me dar um resultado de 6. Então, o limite de x ao quadrado menos 9 dividido por x menos 3 com x tendendo a 3 vai dar 6, por mais que anteriormente você achou que estava valendo zero. É porque nós não conseguíamos definir essa função com x tendendo a 3. Então, nós somos obrigados a fatorá-la, a simplificá-la, para que a gente pudesse chegar no limite que a gente quer. Então, é assim que vocês vão trabalhar a simplificação dessas funções, para que você possa chegar em limites quando você não consegue definir com o x tendendo ao que o enunciado te pede, tá? Na matemática, vocês vão ver que eles ainda têm aplicações com limites de x tendendo a infinito. Vocês vão encontrar alguns exercícios em alguns livros de matemática assim, olha. Limites de uma função f de x qualquer com x tendendo a infinito. Tem até um x tendendo a esse símbolo do infinito, tá? Na administração, essa modalidade de limite, ela não é muito aplicada, ela não é muito utilizada. Então, eu não quero explorar esse tipo específico de limite aqui no vídeo com vocês. Eu queria mostrar mesmo só aquelas propriedades e como você tem que operacionalizar limites quando o numerador e o denominador tendem a zero, para que você possa chegar assim no valor, no resultado que existe, por mais que você ache que não dá para definir, tá? Os limites de x tendendo ao infinito eu não vou cobrar de vocês, porque realmente é muito pouco usual dentro da administração. São raríssimos os casos que a gente usa. Eu vou passar para vocês exercícios, como vocês já sabem, as atividades, e aí nos fóruns de dúvidas desses exercícios, são as dúvidas caso vocês tenham, ok? Até a próxima, então.